Boa tarde, vou dar início à apresentação da aula teórica de Imagiologia Pélvica da Unidade Curricular de Imagiologia. Este é o sumário. A radiologia convencional, também a nível pélvico, tem as características que nós já conhecemos, uma técnica barata, muito disponível, mas com uma reduzida resolução de contraste. É bastante útil em situações de quadro agudo, por exemplo, na avaliação osteoarticular para patologia traumática, na avaliação de quadros de oclusão intestinal. Ocasionalmente até se pode fazer também um perfil da bacia para perceber melhor se há ar no reto ou não, e para tentar perceber se a ausência de ar retal poderá ser um sinal indireto de oclusão intestinal. E pesquisa de pneumoperitneu, embora não seja a localização mais fácil de abordar, mas pode ser possível verificar a presença de ar em posição anómala, intra ou extratubo digestivo, por exemplo, para avaliar uma hérnia inguinal. Na avaliação de litias, embora muitas vezes, neste caso, também os cálculos do aparelho urinário se possam confundir com flebolites, são pequenas vénulas pélvicas trombosadas e com calcificação residual. Ocasionalmente, num quadro agudo de retenção urinária aguda, pode permitir, e na avaliação do abdômen agudo, pesquisar a existência de um bexigoma, ou seja, de uma bexiga bastante volumosa. E, como disse previamente, para avaliar patologia óssea e calcificações pélvicas, no caso de radioscopia, pode ser útil às vezes para estudos contrastados do cólon distal, se não existir TAC, nomeadamente para pesquisa de trajetos fistulosos, ou para uma avaliação contrastada do aparelho urinário, nomeadamente para o estudo da cisto-uretografia retrógrada, que é feita através da administração de contraste pelo pênis ou pelo orifício vaginal, e também, por vezes, em estudos de salpingografia. Globalmente, não é uma técnica útil para avaliar órgãos sólidos, como seja para avaliar em pormenor patologia distal do tubo digestivo ou dos órgãos ginecológicos masculinos ou femininos. Apresentam-se aqui descritas algumas referências anatómicas, chamar a atenção, por exemplo, que geralmente o último corpo somático de L5 apresenta-se abaixo de uma linha imaginária que cruza as cristas ilíacas. As interlinhas sacroilíacas geralmente têm uma forma de infinito ou de 8 vertical, portanto o bordo anterior não coincide com o bordo posterior. O colo do fémur geralmente é mais estreito que a cabeça femoral, até geralmente tem um contorno menos procedente, como aparece nestes casos em que teríamos aqui, portanto, uma dismorfia da cabeça femoral que se apresenta muito procedente na sua parte superior externa, será uma anomalia em CAM. Há uma linha imaginária em que o bordo inferior do colo femoral como que segue o bordo inferior do ramo iliopúbico, que é chamada linha de Shenton. O facto de a linha de Klein, que é a linha paralela ao bordo superior do colo femoral, cruzar a cabeça femoral, portanto isso é o normal. O contorno da cabeça femoral e do acetábulo geralmente não atinge a linha iluminada. E, por outro lado, também podem ver aqui pelo este desenho esquemático que o bordo anterior do acetábulo geralmente prolonga o bordo inferior do ramo iliopúbico, enquanto que o bordo posterior do acetábulo prolonga o bordo inferior do ramo isquio-ilial ou ilioisquiático. Aqui a referência também às espinhas isquiáticas. Neste caso, comparativamente ao anterior, poderíamos ver que havia um dispositivo intrauterino, portanto havia uma densidade metálica no interior da cavidade pélvica. A interlinha coxofemoral apresenta-se diferente. Por exemplo, veem que aqui a cabeça do fémur tem uma forma mais normal, fazendo uma curva em S com o colo femoral, que este é o aspecto normal, ao contrário da anomalia em CAM que mostramos anteriormente, em que havia uma
como que um prolongamento superior externo da cabeça femoral para o colo do fémur. Neste caso concreto temos uma agudização e um prolongamento lateral do acetábulo, que também pode condicionar conflito acetabular, a chamada anomalia em Pincer, e que podemos medir através do ângulo de cobertura externa do acetábulo, em que traçamos uma linha imaginária ao longo do centro da cabeça femoral, e no centro dessa linha, no ponto central da cabeça, traçamos outra linha de união com o bordo externo do acetábulo, e este ângulo não deverá andar entre os 25 e 40 graus. Temos aqui um exemplo mais localizado à zona central da pelvis, onde vemos a transição lombo-sagrada. Temos o corpo somático de L5 abaixo da linha imaginária que une as quistas ilíacas, portanto, corpo somático L5. Neste caso temos a transversa direita normal e a transversa esquerda aumentada de volume, fazendo contacto com a asa ilíaca e até com alguma esclerose dos contornos corticais correspondentes, notando já aqui um processo de artrose. Portanto, tratava-se de uma transversa omegália esquerda de L5, e isto é uma das formas de vértebra de transição mais prováveis de encontrar na prática clínica. Se este corpo vertebral tivesse soldado com a asa sagrada, diríamos que era também uma vértebra de transição, seria uma sacralização de L5. Se víssemos dois corpos somáticos soltos, independentes, abaixo da linha imaginária ilíaca, é porque o corpo somático S1 tinha-se separado do sacro e teria havido uma lombarização de S1, outra variante de vértebra de transição. As interlinhas sacroilíacas há uma sobreposição do contorno anterior e posterior em tipo 8 deitado, ou podem ter uma morfologia mais ou menos ovalar. Às vezes, quando existem pequenas alterações degenerativas, vemos uma esclerose dos contornos acetabulares, como é o caso aqui mais evidente à esquerda e pouco evidente à direita. A radiologia com contraste é ainda um exame decisivo para a avaliação do aparelho urinário baixo a nível da bexiga e uretra masculina e feminina, sobretudo na uretra masculina, em que o contraste é administrado por via retrógrada através de uma pequena sonda aplicada na ponta do pênis, como vemos aqui ao nível da descrição com o número 7, e injetando o contraste por abordagem retrógrada vamos encher a bexiga e podemos delinear assim o órgão, assim como as várias zonas da uretra que estão aqui descritas, e obtermos assim uma avaliação completa antes da micção, e depois posteriormente poderemos verificar também uma avaliação pós-missional. Como podem ver pela imagem, geralmente o estudo é feito numa posição oblíqua, de modo a desprojetar a uretra numa posição mais ou menos paralela ao raio incidente. A linha iliopectínea, ou linha inominada, em termos radiológicos, estabelece a demarcação entre a falsa pelvis e a verdadeira pelvis. Um aspecto a considerar é que nas articulações sacroiliacas só existe sinovial a nível da vertente anterior. Por isso, no estudo de sacroiliites, quando vamos à procura de sinovite, com excesso de captação de contraste sinovial, nomeadamente em exames de ressonância magnética, essa demanda será feita a nível anterior. O ligamento inguinal representa a aponevrose dos músculos abdominais a nível inferior. Dois aspectos que caracterizam morfologicamente as estruturas ósseas pélvicas no sexo masculino e feminino estão aqui mencionados. No caso do sexo masculino, a cavidade pélvica tem forma de coração e tem forma de oval no sexo feminino. Os ramos isquiopúbicos apresentam-se estreitos no caso do homem e largos no caso da mulher. A ecografia é também uma técnica relativamente barata, acessível e que não implica o uso de radiação. É um estudo dinâmico, pode ser feito à beira do doente. Podemos obter informação vascular de
insuficiência, aneurisma ou obstrução através do efeito Doppler e pode servir de método fácil para drenagens e intervenções a nível pélvico, como biópsias. É um estudo geralmente que é operador dependente e para observação do aparelho urinário inferior e genital. Geralmente é feito com bexiga distendida, que serve de janela acústica, além de permitir também visualização direta do próprio órgão. Obviamente, se a bexiga estiver vazia, as ânsias intestinais dificultarão a avaliação dos órgãos ginecológicos, útero e anexos, sobretudo na mulher, e também dificultarão a avaliação da próstata e das vesículas seminais. E pode ser feita, usada assim, sobretudo para avaliação do aparelho genital-urinário a nível pélvico e em imagiologia obstétrica. Também pode ser eficaz em patologia inflamatória infecciosa aguda pélvica e em doentes traumáticos para ver se existe líquido ou hemoperitoneu a nível da cavidade pélvica. Além disso, tem em relação ao ataque uma vantagem que tem melhor resolução de contraste para a avaliação dos respectivos tecidos. Ou seja, no útero conseguimos diferenciar bem o endométrio do miométrio, o que é difícil por TAC. Na próstata também diferenciamos razoavelmente bem por via suprapúbica ou endorretal a zona central da zona periférica. Aqui apresentam-se dois casos bastante úteis, por exemplo, numa avaliação da bexiga num doente com hematúria, em que a bexiga estava razoavelmente estendida, não muito. Temos aqui estes arcos hiperecoicos com atenuação posterior dos ecos, que são ânsias intestinais posteriores à bexiga. A bexiga está estendida, causa ainda um ligeiro reforço posterior dos ecos, devido ao seu conteúdo líquido predominantemente puro, e podíamos ver que havia uma lesão nodular na parte anteroinferior da bexiga, visto que estamos aqui a um corte sagital. A sonda está em termos próxima, está a nível superficial anterior e esta zona é profundo posterior, e podíamos ver uma extensa lesão séssil na base anterior da bexiga. Aqui tínhamos um efeito em que, numa avaliação de um doente de sexo masculino, avaliando os testículos, um doente com quadro agudo recente, em que utilizávamos a tecnologia de Doppler, podíamos ver duas coisas. Por um lado, que sem tecnologia de Doppler, esta zona do testículo apresentava-se um pouco alterada em termos de ecogenicidade, mais hipoecoica, enquanto que, depois aplicando a técnica de Doppler, veríamos que o testículo direito estava normalmente vascularizado, enquanto a vascularização no testículo esquerdo era mínima ou nula. Portanto, tratava-se de um caso de torção testicular aguda. É um diagnóstico eminentemente clínico e, em termos de ecografia, portanto, a hipótese diagnóstica deve ser proposta à mínima suspeita imagiológica. Em relação à tomografia computerizada, um resumo das características que já conhecem, portanto, uma boa avaliação em termos de resolução espacial das estruturas observadas, uma técnica muito importante para a avaliação de patologia traumática, doenças vasculares e mesmo para patologia urgente que não envolva o aparelho ginecológico. Útil também para radiologia de intervenção, para biópsias e drenagens e para o follow-up de doenças neoplásicas, nomeadamente para a pesquisa de presença de adenomegálias ou lesões ósseas. Tem riscos associados ao uso da radiação ionizante e, como referido previamente, tem menor resolução de contraste do que a ressonância magnética e a ecografia. É um exame com contraste endovenoso, está associado aos riscos inerentes ao uso do mesmo, nomeadamente em caso de doentes com insuficiência renal ou contexto alérgico. Exemplos de imagens obtidas com TAC com contraste endovenoso, por exemplo, na imagem de cima, com contraste endovenoso com um timing um pouco tardio, por exemplo, 90 segundos após injeção, para permitir que as veias femorais já se encontrem opacificadas, porque o contraste injetado chega lá um pouco mais tarde. Podemos ver a bexiga ainda
nesta fase inicial após contraste hipodensa devido ao conteúdo de urina e o realce da parede, permitindo depois esta técnica, quando a bexiga está razoavelmente estendida, avaliar a parede vesical. No caso do cólon temos também um aspecto de captação de contraste da parede, de resíduos fecais, densidades gasosas. Nesta zona fica-se sem a percepção se este padrão hiperdenso já existia antes da injeção de contraste ou não, porque poderá ser material fecal hiperdenso, e então se não houvesse variação de densidade antes e após contraste endovenoso seria normal. Se houvesse captação de contraste após a injeção do mesmo, seria patológico. Aqui temos exemplos em que ataque pode ser útil. Por exemplo, neste caso temos ânsias intestinais que apresentam um espessamento da parede com captação de contraste mucosa, a submucosa hipodensa e a muscularis própria também um pouco hiperdensa, é o padrão normal. Aqui o que chama a atenção é que a parede está um pouco espessa e, portanto, podemos estar perante patologia inflamatória e isquémica num processo em que havia uma extensa área de intestino afetado. Neste caso, no exame em que vemos que existe algum contraste endovenoso injetado, temos aqui só a artéria, as veias ainda não estão opacificadas, portanto seria provavelmente uma opacificação em fase inicial. Tinha contraste no tubo digestivo, portanto está aqui contraste positivo dentro do tubo digestivo ingerido, e havia também um ligeiro espessamento parietal de ânsias intestinais, com uma bolha gasosa que estaria dentro da ânsia, não era patológica, e a gordura mesentérica está normal. Neste caso tínhamos um padrão de densidades gasosas dentro do mesentério ou no interior do mesentério, terando ser um quadro associado a um processo infeccioso por formação de gás que podia vir de um fleimão com abscesso em formação, ou então de uma perfuração intestinal em que o ar estava a extravasar para o mesentério. Uma grande vantagem que a ressonância tem em relação ao ataque é que permite uma boa obtenção de imagens com um bom contraste tecidular, mesmo sem injeção de contraste endovenoso. No caso da ressonância é o gadolínio, como vocês já sabem. É uma técnica, apesar de tudo, relativamente versátil e que não está associada à radiação ionizante. No entanto, demora mais tempo a realizar-se e é um pouco mais cara que os exames de tomografia computerizada. O gadolínio também pode dar reações alérgicas, mas no global é um meio de contraste que dá menos reações alérgicas que o contraste iodado de ataque. Pode ser uma boa técnica a nível pélvico para estadiamento de lesões pélvicas, nomeadamente do reto, útero, ovários, bexiga e próstata. E também para a avaliação do intestino, nomeadamente do intestino delgado, em que através da técnica de enterografia por ressonância magnética obtemos uma boa informação e um bom estudo do intestino delgado por ressonância magnética e evitando, pois, o uso de radiação, sobretudo em doentes jovens com doença inflamatória intestinal. Neste caso temos uma imagem de ressonância magnética, à esquerda com ponderação T2, já à direita com ponderação T1, porque vemos o sinal na bexiga, hipointenso à direita e hiperintenso à esquerda. Contudo, notem que neste caso existe um efeito de volume parcial de intestino adjacente que simula a presença intravesical, mas que poderia ser facilmente eliminada essa hipótese verificando os outros planos. Tínhamos aqui um útero com uma série de nódulos hipointensos em T2 e isointensos em T1, portanto que era um útero polifibromiomatoso, e tínhamos um quisto simples do ovário, e com sinal hipointenso em T1 e hiperintenso em T2. Reparem nesta estrutura dentro do canal vertebral, que é um quisto dural, com hipersinal em T2 e hipossinal em T1.
um exemplo de reconstrução 3D tridimensional obtida em TAC de estruturas ósseas a nível pélvico, em que vamos ver as mesmas referências anatómicas que já falámos anteriormente. Não raramente estas reconstruções 3D são bastante úteis para tirar dúvidas ou localizar lesões que numa primeira abordagem podem ser de avaliação algo difícil nas imagens bidimensionais, axiais, coronais ou sagitais. Podemos ver aqui uma série de referências anatómicas em imagens de ressonância e de TAC. Reparem que no caso da TAC estamos a aplicar uma janela óssea, de maneira que os outros tecidos ficam todos muito escuros. E que no caso vemos com melhor detalhe as trabéculas e o córtex, podíamos ver uma certa osteofitose anterior nas interlinhas sacroiliacas. Na imagem de ressonância que temos aqui num plano axial, poderiam vocês ficar na dúvida de saber se isto era um T1 ou um T2. Porquê? Porque a gordura geralmente tem hipersinal em ambas as sequências e que não tem nenhuma referência hídrica aqui que vos possa ajudar. É claro que na maioria da prática diária vocês vão ver que as sequências já vêm designadas e isso facilita o vosso trabalho. No entanto, neste caso, podíamos ver até no osso que existe aqui uma zona com mais hipersinal e que apontava para um depósito de gordura e, portanto, e visto que também o detalhe anatómico e a ausência de artefactos de movimento são mais evidentes, poderíamos dizer que era uma sequência T1. Neste caso temos duas imagens de TAC obtidas a nível pélvico inferior, em que podemos ver as estruturas que estão identificadas. Reparem que normalmente os acetábulos, o pilar anterior apresenta-se com a sua extremidade um pouco mais medial que o pilar posterior. Chama-se isto uma certa anteversão do acetábulo que é fisiológica. Por outro lado, os colos femorais apresentam também uma ligeira rotação externa e, portanto, os trocânteres encontram-se um bocadinho mais posteriores que as cabeças femorais. Também podem ver que se tratam de imagens com janela óssea, em que os restos dos tecidos aparecem todos muito escuros e só o ar, aqui neste caso do reto, é que aparece preto. Outros dois exemplos de avaliação de estruturas ósseas e musculares a nível da cavidade pélvica. Num plano coronal estrito podemos ver as estruturas ósseas com a janela óssea. Podíamos ver que neste caso havia uma certa irregularidade do contorno da cabeça femoral esquerda, possivelmente com alterações de caráter degenerativo ou mesmo de necrose avascular. Reparem que este é mais ou menos uma cobertura acetabular externa dentro da normalidade, que anda entre os 25 e os 40 graus. Aqui havia uma moderada discartrose lombar. Como esta vértebra seria provavelmente L5, aqui seria discartrose L4, L5. Este é um plano mais ou menos coronal oblíquo, em que se vê o osso sagrado em toda a sua extensão. Porque é que eu digo que é coronal oblíquo? Porque o promontório sagrado tem uma orientação oblíqua e para ser visto em toda a extensão, o plano tem que ser coronal oblíquo. Vejam como neste caso também havia alterações de esclerose acentuada da cortical das interlinhas ilíacas e mesmo aumento da esclerose trabecular subjacente. Nestes dois casos de avaliação semelhante em ressonância magnética, que podemos ver que é com ponderação T1, pelas razões que eu já vos disse há pouco, a imagem é nítida, inclusivamente na imagem de baixo temos a bexiga hipointensa, e há algumas manchas de gordura que aparecem com hipersinal em T1, o que não aconteceria, o que seria menos evidente em T2. As estruturas aparecem todas bem delineadas, como vocês podem ver, assim como os planos musculares. O glúteo máximo geralmente é mais superficial que o glúteo médio, se bem que o glúteo médio tem uma origem mais superior. Novamente, avaliação de estruturas ósseas com plano sagital e janela óssea à esquerda em TAC, enquanto que aqui uma reconstrução tridimensional, também obtida por tomografia computerizada. Reparem na angulação do promontório sagrado, sendo que o planalto somático superior de S1 geralmente faz um ângulo aproximado de 30 graus com
a linha horizontal. Se estivesse muito vertical, seria verticalização do promontório. Se estivesse muito horizontalizado, seria horizontalização do promontório. Em relação aos músculos extrapélvicos, portanto, vocês já sabem quais são. O aspecto habitual de observação dos mesmos no plano axial está aqui bem determinado, sobretudo com os glúteos. Portanto, o glúteo médio é anterior ao glúteo máximo, mas tem uma origem mais superior. Lembrar que o glúteo médio vai se inserir no trocânter maior, assim como o pequeno glúteo, só que o pequeno glúteo tem uma inserção no trocânter maior um pouco mais anterior que o glúteo médio. Em relação aos obturadores, aquele que vai acompanhar a vertente vertical do acetábulo e da linha iliopectínea é o obturador interno, e o obturador externo fica numa posição mais inferior. Os músculos retos, a linha branca, a aponevrose de separação do músculo reto com os músculos oblíquos, e o aspecto do psoas e do ilíaco com a apresentação praticamente simétrica. Aqui também ficamos com uma certa visualização do elevador do ânus, que separa a cavidade peritoneal da gordura isquiorretal, e temos aqui os perineais transversos que se apresentam com uma imagem linear, neste caso em T1 e hipointensa. Temos aqui alguns músculos do pavimento pélvico, em que se pode realçar o elevador do ânus, que apresenta 3 componentes, como seja o pubo retal, que vai passar atrás da transição anorretal, o iliococcígeo e o pubococcígeo. Outros músculos aqui a considerar é o obturador interno, que se encontra atrás do buraco obturado, o obturador externo, à frente do buraco obturado, e o piriforme na parte posterior do pavimento pélvico, que vai aparecer lateral ao sacro. Apresenta-se aqui um desenho esquemático, uma figura esquemática dos músculos do diafragma pélvico, e com a respectiva interpretação à direita, onde podemos ver o elevador do ânus circundando a transição anorretal, e podemos ver também o coccígeo, entre o cóccix e a espinha ciática, e a gordura isquiorretal anterior ao mesmo. Reparem também no aspecto dos cordões espermáticos a nível anterior, que podem ser avaliados também nas imagens axiais, e que se encontram dilatados perante quadro de suspensão de hérnia inguinal. Reparem nesta imagem de ressonância magnética à direita, como o facto do fluxo ser mais lento a nível das veias femorais dar direito, entre aspas, a uma maior magnetização do seu conteúdo, e por isso o aspecto de hipossinal dentro das veias não vai aparecer como aparece na artéria, porque o fluxo arterial é mais rápido, e daí que não há tempo para ocorrer magnetização dos prótons locais. O pavimento pélvico é composto do períneo e do complexo muscular do elevador do ânus e do coccígeo. O elevador do ânus estende-se lateralmente do arco tendinoso até ao corpo perineal, ao corpo anapococcígeo e aos 2 terços, aliás, e aos 2 segmentos inferiores do cóccix. Apresenta 3 músculos: pubococcígeo, pubo-retal e o iliococcígeo. Posteriormente a ele, ao elevador do ânus, encontra-se o músculo coccígeo. O períneo tem uma forma de diamante entre o pubis, as tuberosidades isquiáticas e o cóccix, e é dividido pelos músculos transversos perineais, que se juntam ao nível do corpo perineal, em 2 compartimentos, que é o triângulo anal posterior e o triângulo urogenital anterior.
Dois exemplos de verdadeira pelvis vistas em ressonância magnética, planos axiais, e uma maneira também de ver se trata de um T1 ou T2 é como o T2 tem muito melhor resolução de contraste, as estruturas conseguem se diferenciar entre si. Assim vocês veem que aqui no canal anal conseguem ver mucosa e submucosa e depois a parede externa muscular. E no caso do sexo feminino, conseguem ver a vagina com a uretra à frente e também verificar a parede externa da uretra hipointensa e a mucosa interna isointensa. Portanto, o facto de muitos verem as imagens com um bom detalhe anatómico e mais contraste, permite-se logo dizer se for um T2 se não tivessem nenhuma referência de líquido hipointenso ou hiperintenso. Por exemplo, a próstata, neste caso, estamos a observá-la como uretra prostática e depois a zona periférica consegue diferenciar melhor a parte central da próstata da parte periférica, o que só acontece nas imagens de T2 e não em T1. Exemplo da cavidade pélvica num plano sagital em T2, que existe uma boa resolução de contraste entre as estruturas, bexiga com sinal hiperintenso, o útero em ligeira flexão posterior e com um pouco de líquido no fundo do saco de Olgas, cólon retal com a transição anorretal, fazendo como que uma angulação aproximadamente de 90 graus e reparar que a transição anorretal e o início da uretra masculina, neste caso, encontra-se abaixo da linha de junção do pubis ou da sínfise pubis com a última articulação coxígea. Portanto, esta é a posição anormal em que poderemos dizer que não existe petose do pavimento pélvico. O útero apresenta nestas imagens em T2 um hipersinal central, que é a linha endometrial, depois um hipossinal corresponde à zona do miométrio justa endometrial, que é chamada zona juncional, aparece com hipossinal, o miométrio propriamente dito com um ligeiro hipersinal, e depois a serosa peritoneal rodeando o corpo e fundo uterino aparece com hipossinal. No caso de ser um T1, não conseguíamos esta diferenciação entre as estruturas uterinas e também dos outros órgãos. Neste diagrama, para chamar a atenção da importância do músculo elevador do ânus, que no plano coronal vai separar a pressão intraperitoneal da cavidade pélvica da pressão extraperitoneal abaixo do elevador do ânus da cavidade pélvica, mais propriamente a verdadeira pelvis. Lembrar aqui neste plano coronal o corpo perineal médio, que apresenta a junção ao isquion pelos bustos perineais transversos e que vai depois separar o triângulo anterior urogenital do triângulo posterior anorretal. Apresenta-se aqui dois planos de ressonância magnética coronais. Aqui temos uma zona que aparece como reto, mas que até poderia ser canal anal, porque não está distendida e, portanto, não tem ar. Tem uma maneira fácil de diferenciar o canal anal do reto, é não só pela posição anatómica, como pela ausência de ar no canal anal. Vejo os músculos elevadores do ânus em forma de asa de gaivota, que separando, portanto, a cavidade pélvica da falsa pelvis da gordura isquiorretal. Neste caso, provavelmente, teríamos em presença de uma mulher. Temos aqui uma imagem sugestiva de dos lábios. Vemos aqui a inserção dos isquiotibiais no isquion, os músculos piriformes triangulares em posição frontal ao osso sagrado. Reparem que aqui, neste caso, temos uma imagem de textura granitada, que seria então a ampola retal com um mix de fezes e ar. Neste caso, temos um plano mais ou menos ao mesmo nível, mas no homem, em que temos os músculos elevadores do ânus, temos a próstata, observando-se essencialmente a zona central, com vesículas seminais, também é um T2, porque a bexiga está com hipersinal. As vesículas seminais contêm conteúdo líquido e estão engurgitadas, apresentam também um padrão quístico, simétrico. Os músculos obturadores internos, portanto, paralelos à linha ilioisquiática.
E aqui no canal anal, reparem que temos o esfíncter externo, mais grosso e em topografia mais externa, e o esfíncter interno junto ao canal anal. Observam-se aqui dois planos axiais em TAC. Podemos ver à esquerda a bexiga hipodensa. Posteriormente a esta, a vagina em forma de U ligeiramente, com os braços ligeiramente alargados e horizontalizados. Distensão da transição anorretal correspondendo à parte inferior do reto, com uma bolha gasosa no interior. Artérias e veias, ambas com contraste, porque a aquisição foi numa fase mais tardia. Rotação interna dos fémures. Neste plano axial, noutro paciente, temos o reto bem distendido com ar, temos a orientação dos colos femorais em rotação externa normal, alguma diferenciação em termos de densidade de artérias e veias, porque a aquisição de imagens foi um pouco mais precoce. Dois planos sagitais em T2, obtidos no homem e na mulher. Podemos ver a bexiga com hipersinal, portanto é um T2. Reparem o útero, a excelente resolução de contraste que se obtém em imagens em T2, permitindo por isso um bom detalhe anatómico e estrutural do órgão e permitindo um adequado estadiamento, sobretudo T de neoplasias do colo e do endométrio. A vagina, e reparem como a bexiga vazia, como o útero fica como deitado anterior à vagina, e por isso é que em ecografia endovaginal é uma das razões que se faz o exame com bexiga vazia, porque o útero fica perto da sonda ecográfica. Na zona de hipersinal retrouterino era líquido no fundo de saco de Douglas. Aqui temos o músculo elevador do ânus. Novamente também aqui em relação à linha de união do cóccix distal com o bordo inferior da sínfise púbica, não existe uma ptose da transição anorretal nem do pavimento da bexiga, que estão acima desta linha imaginária. Já vimos uma imagem deste género, portanto, no sexo masculino. Temos a uretra prostática, vemos a próstata num plano sagital com a zona central e a zona periférica, e este é um corte ligeiramente parasagital, porque já vemos um pouco de vesículas seminais. Vejam a diferença da transição da anorretal. Neste caso faz um ângulo mais aberto, mais obtuso que o habitual, e vejam como o reto está distendido com ar e o canal anal está colapsado. Na avaliação da bexiga, existe uma parte inferior que é o trígono, que se encontra entre os orifícios uretrais e o orifício da uretra, e que tem uma parede geralmente fina, lisa, em contraste com o padrão trabecular da parede muscular vesical restante, que tem fibras musculares entrecruzadas. A bexiga apresenta-se relativamente fixa a nível inferior e é importante encontrar-se distendida em exames de ecografia suprapúbica para servir de janela acústica para melhor avaliação dos órgãos ginecológicos e mesmo também para uma melhor avaliação da próstata. No caso dos exames retais ou endovaginais, ela poderá estar vazia, sobretudo no caso dos estudos endovaginais para o sexo feminino. Alguns resíduos embrionários do úrex podem formar quistes, divertículos ou trajetos ou fissuras ou fístulas, e por vezes podem ser sede de infecção ou de doença maligna. No caso de patologia traumática, a uretra proximal nos homens pode ser uma parte sensível devido à sua fixação relativamente evidente a nível da pressão prostática distal e da pressão membranosa em relação aos ossos pélvicos. A uretra feminina tem um comprimento aproximado de 4 cm,
encontra-se adiante e acima da vagina, e em T2 axial, como já vimos nas imagens apresentadas, pode ter um padrão hipointenso muscular externo, intermédio, sinal intermédio na submucosa e músculo liso, e uma zona de hipossinal interno correspondente à mucosa. De lembrar que a uretra feminina também pode ser avaliada por ecografia pelas abordagens aqui indicadas. Aqui temos exemplos de caracterização estrutural de órgãos pélvicos por TAC e por ressonância. Mais uma vez, os T2 são superiores aos T1s na caracterização estrutural da anatomia normal e da patologia, e muitas vezes a imagem já tem uma boa definição anatómica. Para evitar artefactos de movimento de danças intestinais, pode ser útil a administração de metilcoscopolamina, por exemplo. À esquerda temos um plano axial, T2, bexiga com um sinal hiperintenso, o útero em que aparece com o colo com o hipersinal endometrial e depois com alguma retroversão, e estamos a ver o corpo e fundo em retroversão, possivelmente até com alterações estruturais de tipo pneumatose nesta zona. Os ovários procuram-se porque estão geralmente perto dos vasos ilíacos, da bifurcação dos vasos ilíacos, e porque têm folículos que dão hipersinal em T2, como temos aqui na ressonância magnética. Podem dar hipossinal em T1, na TAC, ou não é hipossinal, é hipodensidade, porque tem conteúdo hídrico. Na TAC aparecem como esses folículos com bolas escuras, e também procuramos os ovários na TAC, sobretudo em mulheres jovens, dessa maneira. Neste caso, tínhamos uma zona que estaria perto dos parâmetros e, portanto, ainda não estávamos a ver, estávamos ainda no plano inferior ao colo vesical, a bexiga estava cheia. Aqui à direita temos um plano coronal em que temos a ver o útero mais ou menos em eixo curto na parte do corpo ao fundo, novamente um ovário com folículos com hipersinal, ou sinal hiperintenso dos folículos, a bexiga distendida com o seu aspecto normal. Aqui podíamos usar um pouco de trompa. As anças intestinais, quando colapsadas, têm um aspecto curvilíneo e contornos ondulados. Exemplos de uretrocistografias obtidas por via retrógrada à esquerda no sexo masculino e à direita no sexo feminino, em que as imagens são obtidas mais ou menos em posição oblíqua, para evitar grande sobreposição das estruturas ósseas ilíacas do lado direito e do lado esquerdo. A uretra feminina mais ou menos retilínea e curta, e a uretra masculina com as zonas que já foram referenciadas anteriormente. Temos aqui uma figura coronal anatómica à esquerda e um plano coronal no sexo masculino à direita em T2, que já referenciámos anteriormente. Lembrar que o reto tem geralmente um comprimento de 15 cm e que se diferencia da sigmoide porque nos planos axiais há uma inflexão do trajeto superior do reto para um trajeto mais horizontal da sigmoide. Esses 5 cm podemos considerar que contam-se a partir da transição anorretal, e falamos em reto médio, alto e baixo, respectivamente dos 5 aos 10 e dos 10 aos 15 centímetros para o médio e acima de 15 centímetros para o reto alto. Existem 3 válvulas Luston, em que uma à direita intermédia podemos chamar a válvula de Kohlrausch, e 2 à esquerda, uma superior e uma inferior. O canal anal tem 4 cm de comprimento e uma orientação oblíqua de superior para baixo e de frente para trás, e tem 2 esfíncteres, o externo e o interno. Lembrem-se que o esfíncter externo tem mais ou menos continuidade com o músculo elevador do ânus, enquanto que o esfíncter interno, como aparece nesta figura aqui à esquerda, tem continuidade com a muscular própria
do reto. É importante a sua caracterização, sobretudo para estudo das fístulas perianais, para saber se elas se localizam na gordura interesfinctérica, se ultrapassam os 2 esfíncteres, também se ultrapassam para a cavidade intraperitoneal o músculo elevador do ânus, e existe depois uma classificação específica para fístulas perianais baseadas nestas características. O cólon sigmoide tem um comprimento variável, que podemos considerar uma média de 40 cm, mas poderá ir dos 20 aos 70, 80 cm de comprimento. É geralmente horizontalizado e, portanto, modo de verificar a transição da sigmoide para o reto é ver onde é que ele dá o ponto de viragem de trajeto horizontal vertical. Tem um meso próprio e pode ter um padrão secular, porque apresenta ténia scoli essas que se vão fundir a nível do reto e, portanto, o reto já não apresenta ténia scoli. A junção reto-sigmoideia poder-se-á considerar aproximadamente ao nível da terceira vértebra cervical. A faixa mesorretal, que é um parâmetro anatómico muito importante do ponto de vista cirúrgico para neoplasias, para a cirurgia das neoplasias do reto, pode-se prolongar a nível do canal anal através do espaço interesfinctérico. Lembrar também que o esfíncter externo e o esfíncter interno a nível do canal anal, e sobretudo quando forem avaliar estas imagens em ressonância magnética, sobretudo nos planos axiais e coronais, que geralmente são apresentados oblíquos, porque o canal anal tem uma orientação mais ou menos oblíqua e por isso o axial dirigido ao canal anal é um axial oblíquo, enquanto coronal dirigido ao canal anal é também em termos de protocolo, um coronal oblíquo. O esfíncter externo tem uma posição, ou termina mais distalmente, tem uma posição mais baixa no canal anal que o esfíncter interno, que tem uma posição um pouco mais alta. Em termos cirúrgicos, é importante saber que a transição do ânus para o reto é feita a nível do bordo superior do anel puboretal, ou seja, da curvatura deste músculo, e portanto é feita a nível do bordo superior do puboretal, ao nível da transição anorretal. Ter também a noção que a junção mucocutânea, chamada como a linha dentata, ocorre geralmente entre os 2 terços superiores e o terço inferior do canal anal. Como está aqui referido neste texto desta imagem, a transição anorretal pode-se verificar como a zona de limite superior do esfíncter interno, que é mais espesso que a camada muscular própria do reto, ou mesmo pela zona em que existe uma interseção do músculo puboretal, como podemos ver à direita, e que se pode verificar também nos planos coronais, sagitais e mesmo anais. Portanto, é essa zona de passagem do músculo puboretal que vai permitir também delimitar a transição entre canal anal e reto baixo. A zona de términos do canal anal, que podemos ver na imagem à direita, junto à gordura nadegueira posterior, chama-se a verga anal. Aqui podemos ver exemplos de transição entre o reto e a sigmoide. Ok, neste caso à esquerda o reto vertical com a sigmoide mais horizontal. O reto distal ou reto baixo seriam mais ou menos 5 ou 6 cm, como eu referi há pouco, acima da transição anorretal. Mais ou menos a transição entre o reto baixo e o reto médio faz-se ao nível da zona onde existe a reflexão peritoneal inferior através da faixa de Denon-Villiers, que é mais ou menos a nível da transição bésico-prostática nos homens e posterior ao colo
do útero das mulheres. Neste caso temos um colo que não se vê muito bem aqui neste plano e com um útero muito grande e miomatoso. Há aqui um grande mioma uterino, aqui há um útero com um endométrio com hipersinal e portanto há aqui líquido peritoneal no fundo do saco de Douglas e por isso a reflexão peritoneal inferior estaria aqui. A nível anterior, pois ela é oblíqua para cima e para trás e iria mais ou menos até à zona da transição reto-sigmoideia e portanto podemos dizer que abaixo desta zona de reflexão peritoneal e acima dos 5 cm distais do reto teríamos o reto médio e acima da reflexão peritoneal até à transição reto-sigmoideia temos o reto alto. Aqui num plano axial oblíquo, e isto porque os exames para avaliação do reto geralmente podem ser feitos em planos coronais oblíquos paralelos ao canal anal e depois perpendicularmente em axiais oblíquos, que foi o que se fez neste caso. Neste plano axial oblíquo vemos a transição do reto superior a azul para a sigmoide a verde. Apresentamos aqui neste slide a descrição dos principais ligamentos na pelvis feminina, do útero e dos ovários, estão aqui descritos. Dimensões do útero ao longo da idade com estes valores e, portanto, podem ver como é importante correlacionar as dimensões do útero e o comprimento com a idade da paciente. À esquerda, aspectos de avaliação do útero em T2, com uma ligeira banda hipointensa periférica que é serosa ao revestimento peritoneal, o miométrio propriamente dito com sinal intermédio, a zona juncional com maior riqueza, as células com maior percentagem de componente nuclear ou menor vascularização desta zona, por isso a zona juncional do miométrio subendometrial aparece geralmente com hipossinal, hipointensa. O endométrio e a respectiva cavidade aparece com ligeiro hipersinal. Reparem como também há aqui um pouco de líquido no fundo do saco de Douglas, a bexiga está vazia, portanto, se isto fosse um exame endovaginal, nesta posição com a bexiga vazia e com a sonda aqui, iríamos ver o útero adiante da sonda. Em termos práticos, a ecografia trata-se do exame de escolha e de primeira linha na avaliação de uma massa pélvica ou de dor pélvica nos pacientes de sexo feminino. Os tumores mais frequentes do útero são os leiomiomas. Os carcinomas do endométrio geralmente encontram-se confinados ao útero a quando do diagnóstico. A lesão lesão expansiva, entre aspas, massa mais frequentemente visualizada no ovário são os quistes funcionais. Um aspecto prático muito relevante é que massas uterinas geralmente são sólidas e as massas ováricas geralmente são quísticas. Apresento aqui também um aspecto morfodimensional do útero, que tem geralmente uma forma de pera e que nos adultos poderá andar com um comprimento aproximado de 8-9 cm, largura de 5 cm e espessura máxima de 4 cm. A posição do útero é considerada não só pela sua versão e pela sua flexão. A versão do útero é o ângulo do cérvix relativamente à vagina e a flexão do útero é a angulação do corpo em relação ao cérvix. Geralmente o útero apresenta-se antevertido e antefletido. Os leiomiomas geralmente são avaliados por ecografia e a ressonância magnética pode ser indicada para casos mais complexos ou para um planeamento cirúrgico. Os leiomiomas podem apresentar, como vemos aqui nesta imagem, temos o útero, geralmente como lesões sólidas, heterogéneas e de predomínio hipoecoico, razoavelmente bem delimitadas, mas que poderão ter zonas de variada ou variável ecogenicidade. Neste caso, tínhamos uma lesão miomatosa de predomínio intermural, razoavelmente bem delimitada e com heterogeneidade estrutural. Podem, por vezes, ter um componente de degeneração quística ou calcificações.
Estas calcificações podem conduzir à formação de atenuação dos ecos em profundidade. Como temos aqui alguma atenuação de ecos que podem resultar de pequenas calcificações na parte anterior do leiomioma. A degeneração miomatosa pode dar origem a componentes quísticos ou adiposos. Algumas considerações anatomo-imagológicas do aparelho reprodutor feminino, assim a coleção peritoneal inferior faz a nível anterior junto ao cérvix e à porção superior da vagina, e a nível posterior vai haver uma subida posterior lateral até à transição superior do reto, que, como eu disse anteriormente, estava mais ou menos ao nível de S3. A zona juncional do útero, que é boa, é útil para estadiamento das lesões do endométrio atípicas, apresenta-se hipoecoica em ecografia e com hipossinal em ressonância magnética por ter miométrio avascular. O endométrio pós-menopausa tem baixa espessura, inferior a 4 mm, e no caso de hipertrofia ou de terapêutica com tamoxifeno, poderá ir a espessura até aos 8-10 mm. Quistes de Naboth, um conceito também a ter, e por outro lado, nos exames de ressonância poderá ser feita uma distensão da vagina com gel, que vai dar hipersinal à mesma e permitir uma melhor delineação anatómica local da vagina e do cérvix. O estudo dinâmico do aparelho reprodutivo feminino e genitorinário e também do tubo digestivo distal pode ser feito por estudos de ressonância dinâmica e que permitam a interação da musculatura do pavimento pélvico com os órgãos pélvicos em repouso e em valsalva. As linhas que se costumam medir é a linha iliococcígea, do bordo inferior do pubis até a última articulação coccígea, e que vai definir o nível do pavimento pélvico. O colo vesical, o fórnix vaginal e a junção anorretal devem estar acima desta linha em repouso ou um pouco abaixo dela com o esforço, mas em regra uma distância inferior a 1 cm. A linha H é a linha que vai unir o bordo inferior da sínfise à junção anorretal e que te dá uma noção da dimensão anteroposterior do hiatus dos elevadores. O máximo de comprimento normal é 5 cm. A linha M é uma linha traçada perpendicularmente da iliococcígea ao ponto posterior da linha M e deve ser no máximo 2 cm. A placa dos elevadores é uma RAF da linha média de fusão dos músculos iliococcígeos e a partir da junção anorretal posterior até ao cóccix. É uma linha que tem geralmente um ângulo de aproximadamente 45 graus com a linha horizontal anatómica e um ângulo reduzido em relação à linha iliococcígea e que não aumenta por aí além durante o esforço. O ângulo anorretal entre o bordo posterior do reto distal e a linha central do canal anal geralmente varia entre os 108 e os 127 graus. Apresenta-se aqui, portanto, a linha iliococcígea a vermelho, conforme as indicações apresentadas, a linha H a azul até ao bordo anterior à central da transição anorretal e o bordo inferior da sínfise, a linha M, traçada perpendicular da primeira em relação à ponta posterior da segunda. Poderíamos também ter aqui o ângulo anorretal, estabelecido entre a parte central do canal anal e a parede posterior do reto inferior. De reparar que neste caso, e para um exame dinâmico de estudo do reto, este encontra-se preenchido com um gel e por isso estar distendido e hiperintenso. Estes ligamentos periuterinos e ováricos podem-se ver em TAC quando existir sobretudo a ascite e são melhor caracterizáveis por ressonância magnética. Aqui temos um padrão de TAC
com um ultrabanhante versão, em que temos a cavidade mais hipo-intensa, porque tem algum conteúdo líquido. Reparem que os vasos se apresentam com contraste, portanto trata-se de um exame de TAC com contraste, e neste caso temos o cérvix uterino também visível no mesmo plano, portanto o útero estava como que horizontalizado porque a bexiga estava vazia, e um pouco globoso, e com avaliação também dos ligamento largo pessoa inferior junto ao cérvix, nos chamados paramétrios. No caso da ecografia, a avaliação do endométrio pode ser feita, portanto, por via suprapúbica, como por via endovaginal. Neste caso apresentamos imagens em via endovaginal e temos uma fase proliferativa em que o endométrio se encontra fino logo a seguir à menstruação e não passa de uma espessura superior, não atinge os 4 milímetros, é quase que só linear e hiperecoico. Depois temos uma fase ovulatória, o endométrio tem um padrão trilaminar, em que temos o endométrio fino, depois temos a parede do endométrio com uma zona externa isoecoica e intermédia hipoecoica mais funcional, e na fase secretora ou pré-menstrual existe um maior espessamento do endométrio, sobretudo com padrão hiperacogénico, e cuja espessura em pré-menopausa não deverá ultrapassar os 15 milímetros. Em pós-menopausa não se considera normal a espessura ultrapassar os 5, 6 milímetros. Neste caso temos um endométrio com um espessamento significativo e heterogéneo numa pessoa com pós-menopausa que estava a fazer tratamento por tamoxifeno, que condiciona a presença de uma hipertrofia polipoide quística do endométrio, pode ir até 17 milímetros, e que pode justificar vigilância para excluir a hipótese de tecido maligno. Aqui podemos ver alguns aspectos característicos dos ovários, que têm geralmente um volume máximo de 12 cm cúbicos e por isso dimensões poderão ir aos 4 vezes 3 vezes 2 cm. Em ecografia apresentam folículos com líquido e, portanto, hipoecoicos. Esses folículos em ressonância magnética podem apresentar como pequeninas bolas de hipersinal, e é a maneira mais fácil de ver numa ressonância T2 para procurar os ovários, sobretudo em idade fértil, é ir à procura de um agregado de pequenas bolinhas hiperintensas, que é onde estão os folículos, e onde estiverem os folículos é onde está o ovário. Em TAC, os folículos, como têm uma densidade hídrica, aparecem um pouco mais escuros e são mais fáceis de ver se o exame for feito com contraste endovenoso, como foi este o caso. Em relação à vagina, pois temos o canal vaginal propriamente dito, e depois pode ter um fórnix anterior ou posterior, e também nas cúpulas podemos considerá-las com uma cúpula esquerda e um bordo esquerdo e um bordo direito. As trompas geralmente têm uma visualização pouco significativa em TAC e ressonância, aparecendo com densidades intermédias na TAC entre o útero e os ovários, e com sinal intermédio também com alguns vasos entre o útero e os ovários em ressonância magnética. E temos aqui nova descrição de parte da pelvis. Neste caso teríamos aqui a bexiga hiperintensa em ressonância, com alguns artefactos de hipossinal, porque a distensão era parcial. Reparem que a vagina, num plano alto, ainda não estamos a ver a uretra e pode ter ar. E na parte anorretal, como está muito colapsada, portanto provavelmente seria ânus e não a rete, como está aqui descrito. Na TAC, neste exemplo, em fase arterial, porque vemos que a artéria mais pequena, mais lateral e hiperintensa, e a veia ainda não está aprofundida, ainda não tem contraste, aparece mais hipodensa, portanto a artéria hiperdensa e a veia hipodensa. A bexiga com a urina aparece hipodensa e a parede com a esboçar captação de contraste. A vagina também com uma pequena bolha de ar, e neste caso o reto já distendido com ar, portanto aqui não se trataria de canal anal. À direita, um exame de RM axial T2, em que podemos ver a vagina em forma de U, com a parte central hiperintensa e a parede periférica hipointensa, e a própria uretra, também com uma camada periférica hipointensa e uma zona central de submucosa isointensa e de mucosa hipointensa.
Os músculos da transição pélvica para o membro inferior proximal. Aqueles que se vê inicialmente é o pectíneo e o obturador externo. Dois exemplos de anatomia sexo feminino a nível pélvico com ressonância magnética. À direita, bexiga com hipersinal, algum heterogéneo, mas é também por causa das condições fotográficas. Este útero tinha a parte do corpo profundo horizontalizada e, portanto, estamos a ver o endométrio e a respectiva cavidade com hipersinal, a zona juncional com hipossinal, o restante miométrio com sinal intermédio, com disbode, portanto, seria fundos, é o fundo uterino. À esquerda temos 3 ou 4 pequenas formações hiperintensas, portanto são folículos ováricos. Temos aqui um ovário, deste lado não está bem definido, pois estaria acima ou abaixo, e vemos entre o útero e o ovário a zona das trompas e dos paramétrios com algumas estruturas vasculares. Tínhamos aqui a imagem do ligamento redondo. À esquerda, num plano coronal, vamos também ver o útero apanhado em eixo curto, com os ligamentos largos lateralmente. Aqui teríamos um ovário com um folículo. O músculo obturador interno tem uma forma de V, tanto nos planos coronais e nos planos axiais. Poderíamos ver aqui também o diafragma urogenital, que corresponde à zona dos músculos perineais transversos. Abaixo do obturador interno e um pouco adiante teríamos o obturador externo. Algumas considerações sobre folículos e quistes dominantes. Portanto, os folículos geralmente podem atingir um diâmetro até 2,5 centímetros na fase da ovulação. E os ovários, os quistes pré-menopausa, geralmente são funcionais e podem ser foliculares ou do corpo lúteo. Podem evoluir ao fim de 2 ou 3 ciclos menstruais, quando são grandes, até 5, 6 centímetros, deve-se fazer uma vigilância periódica. E o quisto do corpo lúteo pode resultar após a eliminação do óvulo do folículo dominante e às vezes pode manter uma formação quística e por isso chama-se um quisto do corpo lúteo, que até pode ter um aspecto heterogéneo com conteúdo hemorrágico, portanto chamado quisto do corpo amarelo, e que pode simular patologia e portanto também merece vigilância e correlação com dados laboratoriais. E os quistes funcionais, portanto, novamente, muitas vezes podem ter o aspecto crescer um bocadinho, até 5, 6 centímetros, merecem vigilância até depois desaparecerem, para ver se desaparecem. E se não desaparecerem e aumentarem de tamanho acima de 5 centímetros, tem que ter uma avaliação no sentido de procurar uma etiologia patológica para os mesmos. Os quistes contêm conteúdo hemático, podem ter um aspecto heterogéneo, como está aqui demonstrado, e às vezes este aspecto pode ser hipoecoico homogéneo difuso e chamam-se quistes de chocolate, que às vezes também é um aspecto típico de endometriose a nível dos ovários. Nos órgãos reprodutores masculinos, os exames que vão ser mais úteis é a ecografia e a ressonância magnética, e os órgãos avaliados com maior pormenor é a próstata e o escroto. Já sabemos que a transição anorretal e a transição vésico-uretral devem estar acima da linha que vai do pubis à última articulação coxígea, como acontece aqui. A transição anorretal faz um ângulo de 110 a 130 graus. Neste caso temos a avaliação de estruturas penianas, também vemos um pouco de próstata com hipersinal e de vesículas seminais, aqui bexiga em hipersinal, os testículos têm hipersinal não muito marcado em T2. Nos planos coronais podemos ver a nível superficial os gânglios inguinais com pequenas estruturas ovalares. Algumas considerações anatomo-imagológicas para avaliação do escroto.
A túnica albuginea dos trópios pode ter septos fibróticos para o interior do mesmo. A zona central do testículo, que tem a convergência de tubos seminíferos, vai formar o reto testis, então depois emergem vários ductos eferentes. Às vezes a ectasia quística do reto testis pode formar microquistes que dão um padrão microquístico ou multiquístico da mesma. Líquido dentro da túnica vaginal chama-se hidrocele, dilatações quísticas dos ductos eferentes espermatocele, geralmente à volta do epidídimo ou mesmo do testículo. Podem ocorrer quistes, sobretudo nos epidídimos. Existem apêndices testiculares ou epididimários componente sobretudo quístico e que podem torcer, como no caso, sobretudo no caso dos apêndices epididimários, que pode dar um quadro doloroso que simula torção testicular. Os septos fibróticos da túnica albuginea podem condicionar em idades mais avançadas com alterações de isquemia crónica dos testículos, um padrão de zebra, sobretudo mais evidente quando existe também edema testicular associado e por vezes podem trazer ou variante normal ou patologia vascular do testículo em idade mais avançada. Em ecografia, os testículos têm geralmente uma estrutura isoecoica ou ligeiramente hipoecoica, como é um plano sagital, esquerda superior, direita inferior. Em avaliação B, portanto bidimensional, os epidídimos vão se ver depois também à volta do testículo, não é este o caso, com a cabeça um pouco espessa junto ao polo superior do testículo. Se pusermos o efeito Doppler e bem parametrizados os dados de aquisição, vamos ver a vascularização testicular normal. No caso da ressonância magnética, geralmente não é feita para o escroto, mas também podemos às vezes observar essas estruturas. Os testículos apresentam um ligeiro hipersinal homogéneo. Aqui tínhamos o canal inguinal com vasos espermáticos e a cabeça do epidídimo com ligeiro hipossinal, e temos o hidrocele peritesticular bilateral. Aqui, no outro caso, temos os testículos, também com ligeiro hipersinal. Nos músculos da coxa, o mais medial é o grácil. E em TAC, vamos ver que não há tanto contraste nas estruturas pélvicas e, portanto, os testículos não se conseguem diferenciar da RAF mediana ou dos epidídimos. Um aspecto curioso, e já agora é por dizer-vos que o sinal dos músculos, comparativamente ao sinal da medula, em T2, se a medula estiver patológica, ou se estiver com baixo sinal em T2, que não é habitual, será mais patológico se o sinal da medula óssea for inferior ao dos músculos do que se não for inferior ao dos músculos. Descrição normal de um testículo com ecogenicidade mantida, cabeça do epidídimo ligeiramente globosa acima do polo superior do testículo, ligeiramente heterogénea, mas sem nada de especial. Depois, lateral ao testículo em posição mais caudal, vamos ver o corpo e cauda do epidídimo. Portanto, o epidídimo no fundo tem uma forma de vírgula e poderá ser um pouco mais hipoecoico. Variantes do normal podemos ser, portanto, o reto testis, que é o mediastino testicular, ter ectasias dos ductos seminíferos, podem dar um aspecto pseudoquístico e, portanto, pode dar aqui um aspecto de pequenas formações quísticas no hilo testicular, que se chama o reto testis. Os próprios septos de túnica albuginea, que se invaginam no testículo, e quando existem alterações de ligeira vascularização anómala ou de edema do testículo, pode dar um aspecto estriado ao testículo chamado de testículo em zebra. Avaliação de órgãos genitais masculinos por TAC e ressonância. O canal inguinal geralmente tem pequenas dimensões, não tem um diâmetro superior a 10-15 milímetros e podemos ver pequenas estruturas vasculares no seu interior. Nesta zona aqui poderíamos estar a ver também a parte final da próstata de reduzidas dimensões. No caso de uma avaliação em ressonância magnética, voltamos a ver o canal inguinal de pequenas dimensões, que é o habitual, portanto não é de estranhar.
Aqui teríamos o canal anal, porque está com muitas reduzidas dimensões. Vemos que a gordura isquioretal ou isquioanal aparece homogénea, sem patologia. Aqui, como na TAC, aparece hipodensa, também sem patologia. Aqui à direita temos uma imagem coronal em T1, em que podemos comprovar isso, porque a única estrutura que tem líquido ou que tem hipersinal ou sinal elevado, neste caso não aparece com o sinal elevado, aparece com o sinal baixo, seria os testículos, portanto seria uma imagem em T1 e podemos também ficar com uma avaliação preliminar de se existem gânglios inguinais preeminentes ou não em ressonância magnética, sabendo que o diâmetro que vamos avaliar nos gânglios para saber se são patológicos em termos volumétricos, ao valorizar, é o aumento do diâmetro menor. E geralmente usamos o valor limiar de 10 mm para gânglios que se encontrem nos eixos principais vasculares, como seria aqui o caso do eixo vascular ilíaco e femoral, ou de 6, 7 mm em gânglios mais periféricos. Em cima à direita temos uma descrição anatómica das estruturas do saco escrotal. Embaixo à direita um plano sagital T1, em que a próstata aparece com ligeiro hipossinal indiferenciado e homogéneo de todo o órgão e também com alguma visualização de vesículas seminais. A bexiga aparece com hipossinal, o reto aparece com arco e não dá sinal. Reparem como os testículos aparecem com hipossinal. Embaixo à esquerda, à direita, temos o exame de TAC, em que a bexiga aparece hiperdensa. Porquê? Porque foi feito, por duas razões, porque foi feito vários minutos após a injeção endovenosa de contraste, ou então porque terá sido administrado contraste dentro da bexiga, por exemplo, por uma sonda de Foley, que não deve ter sido o caso neste exame. Havia também contraste no reto positivo, que podia ter sido ingerido há algumas horas. As vesículas seminais aparecem com padrão hipodenso retrovesical. Uma ressonância T2 axial no sexo masculino. É este plano, tínhamos a bexiga meia distendida e por isso é que o contorno aparece algo irregular. As vesículas seminais aparecem assim como se fosse um bigode farfalhudo e em T2 podem ter um engurgitamento pseudoquístico das suas glândulas. O reto aparecia semi-distendido, por isso aparece um bocado espesso, mas sem ar, porque não está muito estendido. Lembrar a faixa mesorretal, que é uma linha fina de facial que circunda a gordura mesorretal e muito importante para a cirurgia retal e que se vai inserir à frente na reflexão peritoneal anteroinferior junto à convergência da próstata com as vesículas seminais. Abaixo deste plano, o canal anal está separado da próstata e das vesículas seminais pelo fascia de Denonvilliers. Considerações imagiológicas na avaliação da próstata. A zona periférica na próstata normal tem 70% do tecido glandular e 70% dos cânceres estão aí localizados. As zonas centrais e transição correspondem às 30% do volume na próstata normal, mas poderão ir até 70% ou mais no volume na hipertrofia prostática. E tem 20% dos cânceres. A faixa de Denonvilliers vai separar a próstata e vesículas seminais do reto. A avaliação da próstata melhor efetuada por via transretal pode mostrar uma zona periférica geralmente isoecoica e central hipoecoica, com alguns focos hiperecoicos por calcificações. O volume normal da próstata é 16 a 24 cm3. A anatomia zonal em ressonância magnética faz estrutura em T2, a zona periférica com alta densidade e as outras duas zonas em alto sinal e as outras duas zonas com sinal intermédio. A cápsula periférica externa tem um hipossinal. A avaliação em T1 pode mostrar um hipossinal homogéneo uniforme e pode mostrar hemorragia que aparece então com focos de hipersinal. Os feixes vasculares posterolaterais podem ser identificados como pequenas estruturas hipointensas rodeadas por gordura periprostática com alto sinal e na localização posterolateral superior adjacente à cápsula prostática.
Neste slide temos à esquerda a designação das zonas prostáticas, a periférica à periferia, obviamente, grande parte da glândula, a zona central onde temos a convergência dos canais ejaculatórios no veromontano e a zona de transição englobando a parte proximal da uretra prostática. À direita temos duas sequências T2 da próstata, em cima, em que a zona periférica não é tão hiperintensa como seria desejar, porque tem áreas de hipointensidades simétricas que aparentam tratar-se de alterações de fibrose ou de inflamação. Neste caso, num plano coronal, torna-se menos evidente a diferenciação entre a zona periférica e a zona central ou de transição, e provavelmente por as características de aquisição de imagem condicionarem tratar-se de uma sequência como um T2 fraco ou pouco ponderado em T2. Considerações complementares em relação ao que já foi dito, e consideramos também 3 andares na próstata, que é a base superior, a zona média e o ápex inferior, como está aqui num plano coronal em T2. Além das zonas que já tínhamos falado da próstata, poderemos considerar uma quarta zona, que é o estroma fibromuscular anterior, que se encontra nesta posição e que geralmente não tem tecido glandular. Exemplo de imagens da cavidade pélvica, neste caso em ressonância magnética, em que podemos ver a transição anorretal. Embora esteja descrito como reto, ficam algumas dúvidas porque realmente está pouco distendido e não tem ar, portanto provavelmente será canal anal. Teríamos o corpo perineal, que é a zona que vai separar, portanto, os dois triângulos anterior e posterior do diafragma, portanto, do canal anal e do diafragma urogenital. E os corpos cavernosos e o corpo esponjoso à frente. O mesmo aspecto é intacto, com muito menos contraste. Podemos também ver a zona do canal anal muito pouco delimitada. À direita temos um plano coronal de próstata, em que vemos a zona periférica homogénea com alto sinal e nesta próstata com hipertrofia benigna. Algumas zonas nodulares de hiperplasia e de adenomas que, por não serem muito escuras, muito intensas ou por não serem de caráter indefinido, não seriam consideradas suspeitas. E no caso da avaliação da próstata por ressonância magnética, usam-se também as sequências de difusão e de contraste endovenoso em várias aquisições para a análise da curva de captação de contraste, e por isso é que o exame de ressonância prostática se chama um estudo multiparamétrico. Apresento aqui as principais indicações para a ecografia da próstata. No entanto, não é um método muito eficaz no caso transretal para detectar cancro. A avaliação da próstata por técnica multiparamétrica vai usar 4 parâmetros, que é o T2, a difusão com B alto, o mapa ADC e o estudo com contraste endovenoso. Aspectos típicos de um cancro à periferia é uma lesão hipointensa em T2, com aumento de captação de contraste precoce após a injeção do mesmo, e nas sequências de difusão, em mapa ADC com B alto elevado, vai aparecer com hipersinal, e em mapa ADC vai aparecer com hipossinal. Aqui apresenta-se uma descrição sumária do que é que consiste uma biópsia de fusão utilizando ressonância magnética e ecografia. Considerações sobre as artérias pélvicas, a bifurcação da aorta ao nível da quarta vértebra lombar e das ilíacs comuns ao nível da interlinha sacroiliaca superior. As artérias ilíacas internas têm uma topografia posteromedial, enquanto que as artérias ilíacas externas têm uma topografia anterolateral. Vamos ver ao longo dos vasos ilíacos, às vezes vamos procurar adenopegálias, que se vêem melhor nos planos coronais e sagitais, porque têm o maior eixo respectivo nesses planos, e vamos medir sobretudo para critérios de maior probabilidade de patologia, o menor eixo que deverá ser inferior a 10 milímetros. Quando temos uma fase
arterial em que as artérias não opacificam ou uma fase venosa em que as veias não opacificam, iremos pensar na existência de trombose. Nas imagens à esquerda temos planos axiais em ressonância T1. Em T1 a próstata não se diferencia a zona central e transição da zona periférica, portanto tem globalmente com baixo sinal, a próstata. Podemos ver os vasos glúteos em posição inferior à espinha ciática e o elevador do ânus com aspecto em leque. Mais acima, planos musculares, os ilíacos e os glúteos. Lembrarem-se que nos glúteos aquele que se insere mais acima é o glúteo médio. Olhar também para o grau de infiltração adiposa dos músculos eretores espinhais. À direita temos exemplos de exames angiográficos em que em cima é uma reconstrução em MIP, ou seja, com reconstrução com intensidade de sinal máximo obtido com as estruturas que captaram contraste e em volume espesso, e por isso conseguimos ver os vasos todos ao longo de um plano espesso de 5, 6 cm, que inclui todos os planos iniciais de aquisição de 1 mm ou 2 mm, por exemplo. Em baixo temos uma aquisição 3D, com uma reconstrução 3D que dá um efeito tridimensional às estruturas vasculares, chamado volume rendering, e que também dá uma ideia de avaliação de outras estruturas adjacentes. Algumas considerações anatómicas e imagiológicas. Lembrar que as veias ilíacas acompanham as artérias, exceto o caso das veias gonadais, como está aqui descrito. Para avaliar em estudos com contraste a permeabilidade das artérias e das veias, devemos fazer a permeabilidade das artérias em fase arterial, mais ou menos aos 30 a 40 segundos, e das veias em fase tardia, mais ou menos aos 90 a 110 segundos. Uma veia sem contraste intravascular em fase arterial não poderá ser considerada necessariamente patológica, pois o contraste ainda não chegou à dita veia. Lembrar a localização do nervo ciático para evitar a respectiva lesão em processos de intervenção, como está aqui descrito, e lembrar que a nível do canal femoral, o nervo femoral é medial à artéria e à veia. Em relação à avaliação das estruturas vasculares por TAC e ressonância magnética, lembrar que o contraste chega às veias pélvicas mais tarde e, portanto, a aquisição de fase venosa para preenchimento das veias deve ser obtido para lá dos 80 segundos. Os vasos retais, temos de lembrar que a artéria retal superior drena para a mesentérica inferior, enquanto que a artéria retal média e inferior drena para vasos ilíacos internos. Em relação aos gânglios, lembrar que eles se veem melhor nos planos coronais porque são alongados ao longo dos vasos, são melhor visíveis, mas, no entanto, para medir o menor eixo, que é aquilo que dá a melhor caracterização da patologia em termos de volume dos gânglios, isso deve ser feito no plano axial. Muito obrigado pela atenção e desejo de um bom trabalho e um bom estudo.